Boa noite, pessoal. Vamos começar aí mais uma aula, né, do nosso curso. E hoje o nosso trabalho ele vai ser pautado no planejamento previdenciário. Então a gente deu muita aula teórica, né? Falamos bastante. E hoje a gente vai falar do planejamento previdenciário de uma forma geral. Então, qual que é a ideia dessa aula? Eu vou pegar um quinis. A gente vai olhar o CNIS, a gente vai fazer a análise desse CNIS. Depois da análise desse CNIS, a gente vai jogar isso para uma planilha e vamos começar aí fazer um planejamento previdenciário, tá bom? Eu tô vendo aqui que a Érica acabou de entrar, Valdemar, e muito Engarrafado. bem-vindos. Peguei quase 2 horas de Gravado. engarrafamento. Cheguei agora em casa. Boa noite. Tô na rua resolvendo umas coisas, mas tô aqui. Boa noite, mas vamos lá. Acabei de começar, né, a gravação, batemos um papo aí antes, e eu estava falando que hoje nós vamos trabalhar bem no planejamento, vamos trabalhar na prática. Infelizmente, eu não tive tempo de separar mais opções, mas nós vamos pegar essa opção, vamos do começo ao fim. E aí, nas dúvidas, vocês podem trazer novos casos, e aí vamos fazendo análise e vamos para cima, tá bom? Então, vou começar aqui compartilhando. Deixa eu só ver se está aberto. Cadê o planejamento? Cadê o CNIS? Deixa eu abrir o CNIS aqui. Senão não vai dar. Prontinho, vou compartilhar ele aqui. Tá dando para ver a tela aí direitinho, pessoal? Tá, né? Tá sim, agora tá. Ótimo. Então, aqui a gente tem um CNIS, né? Eu peguei um de 2021, peguei um mais desatualizado, até pela LGPD, quis pegar esse aqui, escolhi ele a dedo e com muito carinho. Então, ó, a primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu for atender um cliente, e aí já não estou falando da parte contratual, nem de honorários, estou falando da parte já da gente fazer análise, é dar uma olhada no CNIS. O CNIS, né, no RGPS, é a estrutura base para o cálculo do benefício. Então, tudo que está no CNIS vai ser considerado na hora do benefício. O que a gente precisa fazer quando a gente pede um benefício e a informação que a gente quer incluir não está no CNIS é, além do pedido de aposentadoria ou de qualquer benefício, a gente tem que pedir um acerto de dados do CNIS. Então, alguns dados que eu acho muito importantes a gente conferir sempre. CPF, que vai estar aqui, o nome e o nome da mãe. Principalmente mães, mães que se divorciam e trocam de nome, muitas vezes os nomes não batem. Não que a mãe tenha que ter o nome atual, mas o nome tem que estar igual o nome que está no seu documento. Vou dar o meu exemplo. Meu nome é Manuela Delgado de Almeida e a minha mãe era casada com meu pai e tinha o sobrenome Delgado. Em todos os meus documentos, o nome da minha mãe é com o sobrenome Delgado. Então, eu não posso mudar isso, porque se você muda, dá um monte de problema, entendeu? Então, observar bastante isso, o CPF e o NIT. O NIT, até hoje, existe uma portaria recente, assim, não sei bem a data, mas que os números de NIT muitas vezes são vários, né? E havia um requerimento chamado requerimento de elo de NIT. Hoje, o servidor do INSS, ele é obrigado a fazer isso automaticamente. Todavia, é sempre bom observar se está o mesmo NIT, se existem NITs diferentes, e perceber se está sendo considerado tudo certinho. Uma história também que eu tenho de um cliente que já até faleceu, é que ele contribuiu durante 10 anos com o carnê, naquela época bem antiga, antes até de 86 até meados de 95,
E esses 10 anos dele não foram contabilizados. O número de NIT dele foi dado pelo INSS, a gente tem a prova disso. Todavia, esse número de NIT ele era de outra pessoa. Então, essas contribuições que ele fez foram para uma outra pessoa. Olha que complicado. E agora a gente está tendo que provar isso, mesmo juntando todos os comprovantes de pagamento, para conseguir a pensão por morte da esposa, né? Porque ele, infelizmente, faleceu. Então, são situações que fazem a gente ter muita atenção com a questão do NIT. Ok. Vamos relembrar a matemática. O que é um CNIS? O que é um extrato previdenciário? Um extrato previdenciário nada mais é que uma matriz. Uma matriz, um conjunto, né? Que tem colunas e linhas de números. E como são esses números, né? Os primeiros números que a gente tem são os das relações previdenciárias. Então, a gente sempre vai ter essa sequência, que é o número da sequência, o número NIT em que foi cadastrado esse vínculo, código da empresa, origem do vínculo, data de início, data fim, tipo de filiado, última remuneração e indicadores. Aqui vão estar as observações, por exemplo, se existe alguma irregularidade nesse vínculo. Então, a primeira matriz, ela é composta por essa estrutura, ou seja, todos esses dados. E a segunda matriz, ela é composta pela competência e pela remuneração. A gente sempre vai ter esses dados, né, organizados aí pelo INSS, a gente tem que ter essa visão. Então, o que eu tenho que observar? Eu tenho data de início e tenho data fim, por exemplo, neste caso, ó. Ele começou a trabalhar em 23 de março de 85. A competência de março, 25 de março. A competência de março aqui tem a remuneração, tá vendo que não tem? A remuneração começa a partir de abril. É porque neste caso não vai contar, mas se fosse contar como tempo aqui, como esse cálculo, a gente tinha que pedir para ter o item da remuneração aqui referente à competência de março, entendeu? Porque senão esse mês ele não seria contabilizado para a média, tá? E aí a gente vem, ó, abril, maio, junho, aí vem todos os meses do CNIS. Eu tenho um macete para fazer a conferência, se estão todas as remunerações ou não, que é como a gente tem 12 meses, eu procuro o primeiro múltiplo de 3. Qual é o primeiro? Então, é 3, 6, 9, 12. Por quê? Porque você viu que o nosso CNIS, ele tem uma coluna com 3 dígitos, com três colunas, tá vendo? 3 colunas. Então, eu sempre faço, ó, mês abril, maio e junho, né? Se junho tá aqui, aqui vai ser julho, agosto, setembro. Então, olha aqui embaixo que legal essa remuneração correta. 6, 9, 12, 3, 6. Então, essa sequência nos múltiplos de 3, ela sempre vai estar aí se as remunerações estiverem concatenadas mês a mês certinho. Então, quando eu quero fazer a conferência, eu bato o olho no primeiro 6 e aí eu sigo até, por exemplo, neste caso, o último 6, aqui deu o último 6, aqui tá todo certinho essa remuneração, faltando, neste caso, a competência de março de 85, tá bom? Então, aí continuamos, né, com as outras. Pode falar. Faz um review desse aí, porque aqui deu um slow motion, sabe? Minha irmã, só volta isso aí um Então, é pouquinho. o seguinte, Zalda, vamos pensar o seguinte. A gente tem uma pessoa que trabalhou aqui, né? De um homem de 25 de março de 85 a 11 de junho de 87. Cada mês que essa pessoa trabalhou, ela recebeu o salário dela, né? A remuneração dela. E sobre a remuneração dela, o que ela ganhou, vai ter o valor da contribuição. Então, quando tem a contribuição, eles lançam aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, começou em 25 de março. Qual é a primeira competência que a gente queria olhar aqui? Março de 85. Só que, na verdade, está abril de 85, tá vendo? Em abril de 85, a remuneração dele foi de 270, 953 e 14. Lembrando que essa época era outra moeda. Mas por que tá abril e não março? Então, neste caso, está faltando essa remuneração no CNIS dele.
Então, Ah, assim, tá. Manuela, como é que eu faço? Mas depois eu explico que, na verdade, essa remuneração, para o caso dele, não vai fazer diferença. Por quê? Porque a gente só vai utilizar de fato as remunerações a partir de julho de 94. Mas se fosse, vamos pensar que agora fosse aqui, em vez de 85, fosse 2005, a gente teria que avaliar se é viável pedir que seja incluída a remuneração de março de 85. Então, olhando para essa primeira sequência, eu faria uma anotação no meu rascunho aqui do lado. Competência, março de 85, sem remuneração. Entendeu? Essa é uma das Ok. observações que eu coloquei. A outra para eu conferir um a um, porque ó, essa daqui é curtinha, né? Mas vamos passar um pouco para as próximas páginas, ó. Imagina conferir todas essas daqui, ó. Fica um pouco mais chatinho, né? Então, o que eu Fica. faço? Eu tenho esse macete, que é utilizar os Os múltiplos de múltiplos 3. de 3. 3, 6, 9 e 12. Então, eu começo a ler a primeira linha, a segunda linha. Aí, opa, aqui está o múltiplo. Aí eu desço nessa coluna só, eu não olho um por um. Porque, por exemplo, se aqui tem 6 e aqui tem 9, quer dizer que a 7 e a 8 está do lado de cá. Entendeu? Então, eu não preciso ler Entendi. todas, eu leio só essas. Então, ó, 3, 6, 9, 12, 3 e 6. Aí eu consigo conferir que todas as remunerações estão aqui no CNIS. Esse é o primeiro passo que a gente faz para analisar um benefício. Então, a gente dá uma olhada, eu anotaria aqui, a primeira anotação que eu faria. Falta remuneração 03/85. Pronto. Eu coloco normalmente 03/85 sem remuneração, que aí já é um indicador. Vamos para o próximo. Ok. O próximo é de janeiro de 87 a 20/11 de 87. Aí, ó, aqui também é uma observação, tá vendo? Última remuneração, 6 de 87. Data fim do vínculo, 11/6 de 87. Se os dois têm a mesma competência, tá tudo bem, tá legal. Gente, esse é um quinis bonitinho, tá? Assim, ele não é um quinis daqueles bem ruinzinhos mesmo. Depois até eu posso mostrar um quinis aí mais ruinzinho. Bom, esse aqui agora, terraplenagem, a segunda empresa. A gente começa em 1/7 de 87, vai até 20/11 de 87. Eu bato o olho, ó, 20/11 de 87, essa é a competência 11 de 87, última remuneração 11 de 87. Então, aparentemente, está bem bonzinho. Eu comecei aqui em 7 de 87, eu comecei aqui em 7, ó. 7, 8, 9. Essa aqui 10 e 11, porque é muito pouca. Então, esse também, ó, eu ia colocar assim, ó, sequência 1, tá vendo aqui as sequências? Sequência 1, sem remuneração em março de 85. Sequência 2, ok, porque não tem nenhuma pendência nessa sequência. Tem as remunerações, tem a data de início, tem a data fim, não tem nenhum indicador, vamos para frente. Sequência 3, vamos para a sequência 3. Aí a gente tem essa empresa, ó, tem a data de início, tem a data fim, então eu começo em fevereiro e termino em dezembro de 88. E a data fim tá batendo com a competência da última remuneração, tá ótimo. Começou em fevereiro, a primeira remuneração é de fevereiro, ó. Fevereiro, março. Março eu passo para junho, tá vendo? Eu não vou olhar abril e maio, porque eu sei que já tá certo. Aí eu confiro foi até o mês 7. Vamos para a próxima página. Vou só tirar vocês desse canto. Pá. Aí a próxima página vem 9 e 12, ou seja, tá certinho, tá redondinho. Vamos para o próximo. Aí a gente vem para o próximo aqui. Você viu que a gente está repetindo a análise, né? Sim. Mas é assim mesmo. A Olha, sequência 4 é um festival de múltiplos de 3. e vai piorar. Mas, ó, a sequência 4 tem data de início, tem data fim, né? A competência da data fim é igual. Aí eu venho 4, 5, 6. 6. O que eu vou fazer? 6, 9, 12. Acabei 89, tá ok. Aí vem 3, 6, 9, 12. O ano de 90 tá ok. 3, 6, 9.
até o 10. O último mês é o 10. Também está certinho essa sequência, graças a Deus. Aí a gente vem aqui, ó, na sequência 5, a gente vem que ele trabalhou de 91 a 2000, mas tem um indicador aqui, ó. A gente tem uma série de indicadores no CNIS. Aqui, nesse caso concreto, a gente não tem muitos indicadores, nem muitas complicações. Mas eu fiquei em dúvida, eu vou lá para a última página, que normalmente na última página eu tenho a legenda do indicador. Data de admissão anterior ao início da atividade do empregador. Por que isso? Vamos olhar lá. Estávamos na sequência. Estamos na 5, né? Isso, estamos na 5, ó. A data de início é 5/11 de 91. Então, teoricamente, ele começou a trabalhar nessa empresa em 11 de 91. Todavia, quando a gente vai olhar aqui para as remunerações, a primeira competência foi em 98. Então, ele na verdade, aqui, ó, ele está falando que comecei antes de realmente começar, porque a primeira remuneração é só em 98 e a data de início é em 91. O que acontece nesse caso? A gente vai perceber, e esse eu já tinha olhado antes, né? Essa empresa, Expresso São José do Tocantins. Essa empresa, Expresso São José Limitada. Essa empresa, Expresso São José, que está aqui. E essa empresa, Expresso São José, que está aqui, são todas a mesma empresa. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente pega o CNIS meio bagunçado, mas quando a gente faz a análise, tudo se encaixa, ou seja, não falta remuneração, o problema é que elas estão espalhadas em vínculos diferentes, tá bom? Então, é uma coisa para observar, uma questão prática, mas para a gente observar. Mas voltando aqui, né? A remuneração começa em abril de 98. Aqui eu já anotaria assim, tá, gente? Sequência 5. Sem remuneração de 11 de 91 a, aí eu venho aqui, março de 98. Porque você viu que a remuneração começou só em abril? Então eu colocaria essa observação. Aí a gente faz, ó, abril, maio, junho, mesma coisa. 6, 9, 12, fechei em 98. 3, 6, 9, 12, fechei em 99. Acabei em março de 2000. Ele acaba em março de 2000 e a data fim aqui é março de 2000. Então, o que a gente tem de observação na sequência 5? Sem remuneração de 11 de 91 a março de 98. Só que olha que coincidência, na sequência posterior, a gente tem a mesma data de início, 5/11 de 91, vamos conferir aqui, ó, 5/11 de 91, tá vendo? Que aí configura que é a mesma empresa, e o 11 de 91 tá aqui. Ou seja, as remunerações que estão faltando na sequência 5 estão na sequência 6. Então, é uma análise prática que a gente faz. E aí, vamos lá. 11, 12, encerramos 91. Aí, 3, 6, 9, 12, 91. 92. 3, 6, 9. Vamos para a próxima página. 12, 93. Só que, ó, 12 de 93. Aí, aqui pula e vai para março de 94. O que eu tenho que anotar? Sem remuneração, janeiro e fevereiro de 94. Aí vem aqui, ó, março. Aí, abril, maio, junho, ó. 3, 6, 9. Opa, aqui não tem 12. Então, vamos ver. 9, 10, 11, realmente. Sem remuneração em dezembro de 95. Que ele tá sem remuneração, né? Você vai fazendo essas anotações. Sem remuneração em Agora, dezembro. depois, Manu, por gentileza, aquele que você falou que do mês 5 estava embutido no mês 6, eu voei nessa. Está embutido como? Ele está somado? Não, é assim, ó. Sequência é isso aqui, ó, tá vendo? Tá vendo aqui que tem esse Certo, certo. númerozinho? Sequência Sequência. é o número da referência da tabela, porque o CNIS é Certo? um conjunto de tabelas. Na tabela 5, a gente tem a data de início do vínculo em 11 de 91 e a data fim do vínculo em março de 2000.
Então, o que a gente esperava encontrar nas remunerações? A gente esperava encontrar a primeira remuneração aqui, referente a março de 91. Só que, na verdade, quando a gente vê, você viu que eu grifei ali, ela começa em Sim, abril de em 98. abril. O que significa? Que o período entre 11 de 91 e 3 de 98 não tem remuneração. Só que quando a gente vai para o próximo vínculo, a primeira que a gente encontra é 11 de 91, que era que 91. a gente que estava faltando. Então, o que acontece? É um grupo empresarial, e nesse grupo empresarial eles fizeram algumas contribuições em um CNPJ e outras contribuições em outro CNPJ. É uma realidade dos grupos empresariais. Então a gente tem que ter um macete para analisar, porque senão você vai achar que faltava remuneração naquele vínculo, e na verdade não, é um grupo empresarial. Aí, vamos lá, como que eu sei tudo isso? Como é que eu descobri tudo isso? Fazendo uma boa entrevista com o cliente. Então, eu vou disponibilizar para vocês uma entrevista com o cliente, que eu vou ter, uma ficha de entrevista que tem umas questões, para que quando você atender um cliente previdenciário para fazer o planejamento, você pode fazer essas perguntas, entendeu? Que isso vai facilitar na tua prática. E aí, falando com o cliente, eu sei que ele trabalhou sempre na mesma empresa. Então, é por isso que eu cheguei a essa conclusão com mais facilidade, entendeu? Acompanhou agora? Então, vamos lá. Aí, eu voltei aqui, né? 11, 12 de 91. Aí, 1, né? Aí, 3, 6, 9, 12, 92. 3, 6, 9, 12, 93. Só que a hora que eu olho aqui embaixo, tem 5. Opa, tem alguma coisa errada. Aqui tinha que ser 3, né? Aí eu vou olhar, ó. Depois de dezembro de 93, eu fui para março de 94. Ou seja, eu tenho que anotar sem remuneração 2, 1 e 2 de 94. Isso é uma coisa que eu tenho que anotar à parte, entendeu? Aí eu começo de novo, ó. 94, 3, 6, 9. Opa, não tem 12. Aí vem 9. Tá vendo que a gente pega o erro sem precisar olhar todas? Esse é o pulo do gato que eu acho bem legal. Então vem 9, 10, 11, opa, sem remuneração, 12 de 94. Mas por que essa pessoa não tem remuneração? Tem várias razões. Uma razão que é a que todo mundo já pensa de cara é a empresa não fez o recolhimento, né? Todavia, eu aprendi com o professor Ivan Kersten, fala mais no nome dele. O Ivan. É isso mesmo, Ivan Kersigman. É difícil o nome Kerstman. dele. Eu podia pegar o livro dele para ficar lendo aqui. Mas então, com ele eu aprendi que o que acontece? Quando a empresa faz alguns pagamentos em atraso, ela faz alguns parcelamentos, havia uma falha no sistema que muitas vezes não contabilizava para o sistema do INSS, apesar da empresa estar adimplente. Então é preciso tomar muito cuidado. Não necessariamente a empresa não contribuiu. Todavia, não consta no CNIS. E para fazer um planejamento previdenciário, a gente tem que considerar esses detalhes. Então, eu coloco, não consta no CNIS dezembro de 94, aí começo de novo. Janeiro, fevereiro, março de 95. 3, 6, 9, 12. 95 tá certinho. 3, 6, 9, 12. 96 tá certinho. 3, 6, 9, 12. 97 tá certinho. 98 foi até março de 98. Olha a coincidência. Exatamente o que não tinha no grupo aqui não era até março de 98, está na 6. Então, ele tem as remunerações corretas, faltando janeiro e fevereiro de 94 e dezembro de 94, mas ele tem de 91 a março de 2000, que é o que a gente pegou com essas duas sequências, né? Sequência 7, ele começa em abril de 98, que é justamente aonde começa essa remuneração. Então, tem alguma coisa errada aí, né? Aí, em abril de 98, ó, vocês vão ver que essa daqui não tem data fim, esse vínculo. Vamos entender o porquê. Então, eu já anotaria assim,
sequência 7 sem data fim. Porque o que a gente já está fazendo? A gente já está se antecipando e anotando todas as pendências do CNIS que a gente for encontrando. Então, essa é uma primeira leitura que eu recomendo que se faça toda vez que você fizer o planejamento previdenciário. Então, eu anotaria isso, sem data fim, sequência 7. Vamos dar uma olhada. A primeira remuneração também é em abril de 98, tá vendo? Então, a gente tem remuneração em abril de 98 aqui, 79137, e a gente tem aqui 79137. Olha que interessante. É a mesma remuneração. Vocês estão vendo? Ó, olha aqui o valor. 79137, 211 e 42. Vamos voltar. 79137, 211 e 36. Aqui só está 42, uma pequena diferença. O que acontece? Neste caso, pode ser que ele tenha recebido o salário realmente nestes valores e eles tenham feito a contribuição separada. Mas pode ser também que esteja em duplicidade. Então, são pontos a se observar. Remuneração da sequência 7, semelhante à remuneração da sequência 5, né? Aí foi até dezembro de 98 aqui. Aí a gente vai olhar aqui, ó. Aqui foi até março de 98, tá vendo? E aqui começou em abril de 98 e foi até dezembro. Então, realmente, esse meio que imita aquele. Aí vamos para a sequência 8. A sequência 8 também não tem data fim. Olha que interessante. Mas a última remuneração é junho de 2021, que é justamente a data quando a gente pegou esse CNIS. Esse CNIS é antigo, entendeu? Esse cliente, eu sei a situação fática dele, ele ainda está trabalhando nessa empresa, louco para aposentar. Então, vamos analisar esse aqui. Só para repetir. 11, 12, tá vendo? Aí, de novo. 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9. Opa! 2. Exatamente, ó, 9. Aí eu já vou anotar. Sequência 8, sem remuneração em 11 de 2010 e em 11 de 2010, né? 9 em 10 e 11 de 2010. Beleza. Aí tem 12. De 12 já vai para 3, ou seja, até ali tá tudo correto. Próximo. 4, 5, 6, 9, 12. 3, 6, 9, 12. 3, 6, 9, 12. 3, 6, 9, 12. 3, 6, 9, 12. 3, 6. Estamos em 2016, vamos ter ânimo. 9, 12. 3, 6, 9, 12. 3, 6, 9, 12. 3, 6, 9, 12. 3, 3, 6, 6, 9, 9, 12, 3, 6. Fechamos. Então, o que a gente tem? Esse vínculo está correto, salvo 10 e 11 de 2010. Quem quiser anotar essas competências para conferir depois quando a gente for ver, vai ser legal. Ok. Última sequência. Você viu que esse início ele é bem curtinho. Um auxílio previdenciário que ele recebeu de 9 de 2010 a 30 de 11 de 2010. Opa! 10 e 11 de 2010 eram justamente duas competências que estão faltando. Vamos voltar lá para ver? 9, 10 e 11. Vamos lá. De 2010, né? Ó, 2010 tem 9, recebeu alguma coisa. 10 e 11 não recebeu nada e foi até 12. Então, por que essas remunerações estão faltando? A gente já sabe, porque houve recebimento de auxílio doença previdenciário. Isso aqui é o CNIS. Ok. Como que eu passo esse CNIS para começar a analisar? O que acontece? Existem os sistemas. Eu vou agora mostrar aqui para vocês o sistema.
Só que o que acontece? Por conta da LGPD, eu não vou trabalhar muito no sistema, porque senão vão ter todos os dados pessoais e tal. Eu vou passar rapidinho, quando eu for publicar esse vídeo, passo a tarjinha preta aí onde precisar, mas eu vou colocar aqui para mostrar para vocês, ó. Esse aqui é o sistema que eu uso, que é o cálculo jurídico. Eu gosto muito dele. Tu tá pagando quanto por mês nele? Ou é um pacote anual? Eu pago. Eu tenho um plano muito antigo dele, mas eu pago hoje, deixa eu ver aqui. Acho que é 180 e alguma coisa. 180 e alguma coisa, eu tenho direito a 25 cálculos. Só que esse plano não vende mais, porque esse é um plano antigo e existem outros sistemas, tá? É porque eu realmente me acostumei com esse, né, Marna? E acabou que eu ainda não migrei, mas eu quero Só migrar para o um- Prévios e eu gosto muito Tem do o Excel. Prévios, tem o Tramitação Inteligente, tem Só uma vários. informação. Eu estou Oi, no. Oi, desculpa. boa noite. Boa noite. É porque eu também estou no cálculo jurídico e agora dá para acessar simultaneamente até, pelo menos o meu pacote, 6 pessoas. Então tá Ah, saindo mais ou menos uns R$ 30 para cada e eu tô com 4 pessoas. E a gente tá pagando 118 por mês, né? No mínimo 12 meses. Então muito fica. legal. É. Só que qual é o critério dele? É de número de clientes, não é? Sim, só que aí a gente tem 100 clientes no total. Aí. Exatamente. Eu tenho, deixa eu olhar aqui, mostrar aqui para vocês, ó. Hoje eu tô com 410 clientes cadastrados. Então, se eu fosse Caramba, fazer esse pacote, ele não compensaria para mim. Eu também tenho direito a usuários, né? Mas o meu é mais antiguinho, né? Eu acho que eu contratei ele em 2021, esse sistema. Por isso que não vale a pena, entendeu? entendi. Mas, assim, eu vou falar a verdade, gente. Eu sou puxa-saca desse sistema. Nem existe essa palavra, mas eu falo. Porque eu amo esse sistema. Eu já, assim, não me adaptei aos outros. É porque o que que acontece? Quando eu peguei esse sistema, eu conferi tudo e eu consegui me adaptar a ele. Patrícia, você mandou uma pergunta aqui. Fala aqui no áudio, minha querida, porque eu não vi aqui no chat. Deixa eu ver agora. Desculpe o não saber. É de 3 em 3 meses. Pode perguntar, Paty. Pode falar, minha querida. Bom, Oi, oi, tudo oi, pode falar. bem? Achar o botão que liga o som aqui. Olha só, não é porque eu sou iniciante total, do zero mesmo, nesse previdenciário aí, é tudo novo para mim, então, desculpa aí. A pergunta, a pergunta Não, nível zero mesmo. não tem problema, pode É três, falar. 6, 9, 12. Ah, isso aí é a empresa que recolher, que paga é o recolhimento da empresa, e aí faz de 3 em 3 meses, é isso? Não, não é que a empresa faz de 3 em 3 meses. Esse é um macete. Assim, ó, primeira coisa. Quando a recolhimento é uma coisa bem complexa, né? Então, nós temos vários tipos, e um dos tipos é do segurado empregado, em que a empresa faz esse recolhimento por ele. Sim. Agora, essa questão de 3 em 3 é só uma questão didática para a gente conseguir fazer a conferência de item por item de uma forma um pouquinho mais rápida. Eu sei que hoje tem inteligência artificial, você pode jogar lá, tem várias formas de fazer, mas eu estou ensinando o jeito básico, que foi como eu aprendi e como eu confiro muitas vezes o CNIS. Porque o que, que eu faço muito atendimento, eu tenho uma cultura de chamar o cliente para uma consulta, e nessa consulta eu faço todo esse trabalho que eu estou fazendo com vocês, eu faço na frente do cliente. Então a gente vai conferindo junto, eu faço. E aí, para conferir rápido, é esse macete que eu estou passando, entendeu? Mas não tem nada a ver com regra, é um macetezinho que eu aprendi e tô repassando para você. Ah, entendi. Mas aí não é um documento? Esse que você colocou na tela não é um documento oficial? E aí não é o Esse aqui é o escritor? CNIS.
Ou você que fez ele aí pra gente? Não, esse aqui é o documento oficial do INSS, é o que eu falei. A base de dados do INSS, ela tá nesse documento aí, que chama CNIS. Então, aí ele vem de 3 em 3, né? Ele vem de 3 em 3 Isso. quando o segurado é empregado. Ah, Quando é contribuinte individual, ele vem um pouco diferente. Infelizmente, eu não escolhi um caso assim, mas eu até o final da aula eu abro aqui para vocês, mas ele é assim. Contribuinte individual vem a competência, a data do recolhimento, o valor do recolhimento e a remuneração. Então, é um pouquinho diferente quando é o contribuinte individual. Mas é uma excelente pergunta, Patrícia. Eu vou deixar até aqui anotado para a gente pegar um contribuinte individual para eu mostrar para vocês, tá bom? mas deu para entender. Muito obrigada. De nada. E ó, pode ligar o áudio, tá, gente? Nós estamos aqui. Hoje eu fiz um esquema meio professorinha nos outros 2 dias, mas hoje o esquema é diferente. Hoje a gente vai fazer ao vivo. Vamos fazendo e até Dr. Jackson, que eu já discuto bastante caso com ele, Marna, se eu falar alguma coisa errada, por favor, gente, pode vir. Manu, tá errado aqui, ó. E aí a gente vai montando juntos essa ideia, tá bom? E só para confirmar, então, realmente isso daí é a empresa que pagou, né? Que recolheu, no caso, né? A empresa que recolhe, né? Referente que a empresa foi depositando para ele, recolhendo lá os... A empresa, o que ela faz? A empresa, ela faz o recolhimento dela e ela faz o recolhimento da pessoa. Então, por exemplo, se eu recebo R$ 100, eu falei 100 só para ficar fácil, tá, gente? E aí, 8% a empresa vai reter, ou seja, meu salário é de R$ 100, mas eu não vou receber 100, eu vou receber 92. Coloquei 8%, que é aquela alíquota bem baixinha. Eu recebo o líquido 92 porque esses 8 aqui a empresa vai pegar de mim e vai pagar lá para o INSS. Inclusive, se ela não pagar, é fraude. E aí ela também vai pagar R$ 20 referente a esses R$ 100, que é os 20%, entendeu? Então, é mais ou menos isso. Só que o que está aqui no CNIS? Porque uma coisa é recolhimento, que é a lei de custeio, e que é outra coisa. Outra coisa é benefício. Então, isso aqui, ele serve para calcular o seu benefício. Ele é para o INSS. O INSS, ele não é um arrecadador. O INSS é um pagador de benefícios. E essa é a base de cálculo para o INSS dar o benefício para a gente. Ficou mais claro? Entendi. Ficou sim. E a ideia é essa, tá? Vamos conversando. Mas a minha pergunta é muito básica. É um curso básico. A gente está tentando aqui trabalhar o básico. Manu, é Oi, porque minha é contribuinte linda. obrigatório, né? Tem que explicar para ela que é contribuinte obrigatório, né? Isso, muito bem colocado. É um contribuinte obrigatório. Mas o contribuinte individual, que é o caso nosso, tá, gente? Inclusive, eu tenho estudado muito sobre isso. Quem trabalha? Eu trabalho para mim e meus clientes. Eu vendo pastel. Eu faço pastel e vendo na rua. Eu trabalho, eu tenho atividade econômica, eu aufiro renda, eu sou um contribuinte obrigatório também. A diferença é que eu faço o meu próprio recolhimento, entendeu? Então, o único que não é obrigatório é o facultativo, que é a dona de casa, que trabalha muito, mas não aufere renda com seu trabalho, né? Ou também um estagiário, ou a pessoa que também não faz nenhuma atividade e ela pode recolher como facultativo. Mas se eu estou oferindo renda com alguma atividade, eu sou contribuinte obrigatório. Contribuinte individual ou empregado, ou avulso, mas eu sou obrigatório. Boa noite, né, minha linda? Chegou aí, eu não tinha te visto. Posso continuar? Então, vamos para o sistema. O que esse sistema faz? Eu pego aqui, jogo o CNIS aqui para dentro e ele dá essa carinha aqui para o CNIS. E aí a gente vai fazendo as análises. Joguei para o Excel, porque eu acho que é legal a gente pensar juntos. Então, lembra que a gente analisou... Deixa eu só pegar, acho que esse aqui tem... Não, também não. Que a gente analisou 7 sequências, eu acho que foi isso. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
Nove sequências. Vamos conferir, que eu gosto de conferir as coisas. 9 sequências, tá vendo? Então, aqui eu tenho as 9 linhas. O que ele fez? Eu não falei que quinis era uma tabela, era uma matriz, né? Que é uma coisa linda da matemática. Tá aqui a nossa tabelinha, gente, montadinha. Data de início e data fim. Data de início e data fim. Aí agora a gente vai lembrar das regras do benefício. O que é feito com essas informações? O que é feito com essas informações? É feito o cálculo de tempo de contribuição. Olha que interessante. Aqui a gente tinha 9 linhas, não tinha? Quantas linhas a gente tem aqui? 6. Por que isso? Porque a gente tinha muitas atividades que eram, você lembra que eram concomitantes, que era a mesma empresa com o mesmo vínculo? Ele junta tudo para a gente na hora de fazer o cálculo do tempo de contribuição, entendeu? E é essa análise que a gente teria que fazer na unha se a gente não tivesse sistema, mas a gente tem. Graças a Deus. Vamos dar uma olhada nesse cálculo aqui. Então, aqui, quem já fez planejamento comigo, já me viu explicar isso algumas vezes, né? Eu acho que foi a Wilma, a Marna, a Patrícia não, a Érica e a Zalda, se eu não me engano, aqui do grupo. Mas vamos lá. Aqui, então, a gente tem os vínculos. E olha aqui que interessante. O tipo é normal. O que significa? Que a gente tem um fator igual a 1. Observem esse detalhe. E aqui está contabilizado o tempo de contribuição. Eu vou fazer a continha do tempo com vocês, só para a gente lembrar, porque eu acho importante saber fazer. Por que eu acho importante saber fazer? Quando eu sei fazer e eu tenho um feeling de que está errado, eu vou lá e confiro. Muitas vezes é um lançamento que está errado, é uma interpretação do sistema que na prática não foi bem assim, e às vezes a gente tem que retificar. Como é que eu vou retificar? Lá no sistema. Hoje a gente não está tendo aula de sistema, a gente está tendo aula do próprio direito. Então, é por isso que eu acho legal a gente fazer esse cálculo. Então, como que eu faria, tá, gente? Como que eu faria esse cálculo? E assim, na prática mesmo. Eu tenho março. Então, março. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Janeiro, fevereiro, março. 31. Tem 7 dias de março, né? Eu colocaria uma coluna. Eu vou usar essa coluna que já tá aqui, tá vendo? Ó, anos, meses e dia. Eu tenho 7 dias de março. Aí, 85 eu tenho de meses. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Eu tenho 9 meses para terminar o o ano de 85. 86 eu tenho o ano todo. Então, eu tenho o quê? Um ano. E 87, o que eu tenho de 87? Eu tenho 6, janeiro, fevereiro, março, abril e maio, 5 meses. E tenho 11 dias, porque é no dia 11 que encerrou o vínculo, né? 11 dias. Então, essa daqui seria a minha separação por ano desse primeiro vínculo. Eu teria aqui referente a 1985, aqui referente a 1986 e aqui referente a 1987. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou somar. Vou somar dia com dia, mês com mês e ano com ano. Deu um ano, 14 meses e 18 dias. Só que o que acontece? 12 meses é referente a um ano, não é? Então, aqui eu vou subtrair 12 e aqui eu vou somar 1. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a conta de novo. Igual esse mais esse mais esse e esse mais esse. Deu 2 anos, 2 meses e 18 dias. Aqui deu 17 dias. O que acontece? Eu incluí... Manu, voei, Manu. Esse não é fácil. Nesse subtrair, colocar esse 12 aí. Essa daqui?
Isso aqui é uma voei. conversão. É uma conversão. O que eu fiz? Eu peguei 12 meses que estão aqui e transformei em um ano. Se eu tenho 14 meses não é um ano e 2 meses? Isso. Então, olha que legal. Se 14 meses é um ano e 2 meses, os 2 meses ficaram aqui e o um que estava aqui foi para cá. Aí virou dois, o um virou dois, tá vendo? Ok. Ok. Sabe o que a gente vai fazer? A gente vai fazer mais um exercício, só para a gente treinar, pode ser? Porque aí vai ajudar. Pode. Vamos. Esse daqui é meio sem graça. Ó, o meu cálculo, gente, ele sempre dá esse um dia de diferença, porque eu incluo o 25, entendeu? Que eu teria que excluir. Mas é um detalhe, no final a gente vai usar o que ele tá aqui. Vou deletar esse aqui, tá? Vamos fazer esse aqui, ó. Esse aqui que é o mais legal. Então, no ano de 2007, o que a gente tem? A gente tem o mês 9, o 9, né, do mês 11, então é 30 menos 9. Opa, agora ele. Oh, agora tem que ser número. Que deu 21 mais 1, porque eu sempre incluo o valor. Deu 22 no mês 12 é 2008. Tá cortando, Manu. A hora que precisam, tá? Eu vou parar um pouquinho. Continua cortando? Deixa Melhorou. eu. Melhorou. Melhorou? Ah, tá. Porque senão eu ia disponibilizar a minha internet aqui do celular. Bom, isso aqui, gente, é só. Por que eu tô explicando? Porque eu acho importante a gente saber, mas isso aqui não é. A gente não faz isso no dia a dia, tá bom? Só para ficar bem claro. Ó, aqui eu vou fazer assim, ó. 2008 é um ano. Então vamos lá, um ano. 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 16, 17, 18, 19 e 20. Então, de 2008 a 2020, a gente tem 13 anos. 8, 9, 10, aí mais 20, né? Deu 13. Ok. Aí, em 2021, o que a gente vai ter? A gente vai ter 5 meses e 30 dias. Então, praticamente 6 meses. Olha que legal. Aí, quando eu somo, o que vai dar? Esse mais esse mais esse. Deu 22 dias, 7 meses e 13 anos, que é exatamente o que está aqui. 13 anos, 7 meses e 22 dias. Às vezes eu erro por um, mas às vezes dá certo. Então, para que isso tudo, gente? Só para a gente ter uma noção do que é tempo de contribuição. É eu calcular tudo isso em anos, meses e dias, tá? Quanto que vai ser o total aqui? Vamos fazer o total? Igual a soma. Eu somo todos os dias, todos os meses e todos os anos. Agora que vai dificultar, viu, Zaldinha? Mas essa parte é bem matemática, ninguém precisa necessariamente saber. Eu acho relevante, tá? Eu acho. Então, o que eu faço? Eu subtraio um mês, subtraio 2 meses e subtraio 3 meses daqui. Por quê? Porque eu sei que vai dar, ó, 3, 6, 9, vai dar 90 dias. E aqui ainda tem dias sobrando. O que eu vou fazer aqui? Eu vou somar um, somar um, somar um. Só que aqui, ó, aqui era 32, vai ficar até mais. Então, aqui, deixa eu dar um subtotal aqui para vocês, acho que vai ficar melhor. Eu somei. O que eu tenho? 25 anos, 35 meses e 10 dias. Gente, 35 meses, ninguém fala em 35 meses. Eu tenho que converter alguns meses em anos aqui. Então, o que eu faço? Menos 1,
2, 3. 36. 36 não vai dar, vai ser só 24. Aqui é mais um, mais um. Isso aqui você não precisa saber fazer, tá, Zaldinho? Eu só tô tendo um excesso de preciosismo aqui para ensinar para vocês a matemática, porque eu valorizo, tá bom? Ok, doutora engenheira. O que a gente chegou aqui? Essa pessoa, nessa data que a gente analisou, estava com 27 anos, 11 meses e 10 dias de tempo de contribuição. Olha aqui que legal. Tempo de contribuição na data de início do benefício, 27 anos, 11 meses e 10 dias. Foi isso que o sistema calculou. É assim que a gente calcula o tempo de contribuição, tá bom? A carência, gente, o sistema, ele não mostra de forma muito clara. Então, como que eu calculo a carência dentro de uma sistemática? Até a reforma era de uma forma. Da reforma para frente, carência e tempo de contribuição mudou muito como que eu calculo. Mas normalmente eu calculo assim, ó, igual, ó. Eu tenho o mês de junho de 87. Então é junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Então em 87 eu tenho 7 meses. Eu não vou contar em dias, porque carência não é dias. Como que era a regra da carência antes de 13/11 de 2019? Se eu tenho contribuição no mês, pode ser um dia, vale como carência. Então, aqui deu 7 meses. Aí a gente tem 86, que valeu como 12 meses, né? Que foi um ano. E 87, que valeu como 6 meses. Ah, não, aqui eu contei certo, peraí. Março, abril, 85. Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Não. Aqui é 10, tá, gente? Porque é 85. É o mês de março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Deu 10 meses. Aí 86 é 12 meses e 87 que é 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7 meses. Ai, foi mal, gente. Essa é a carência para esse vínculo. Aqui é a mesma coisa, ó. 7, 8, 9, 10 e 11. Aqui deu 5 meses de carência. 88. Fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Deu 11 meses. 89. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Deu 9 meses em 89. Igual 9 meses em 89, mais 12 meses em 90, mais 10 meses em 91. É assim. E aqui, ó, 91, olha que complicado. Aqui de 89 a 91. Aqui começou no mês 11, então tá tudo certo. Aí aqui, ó. 11 de 91, 11, 12. 2 meses em 91. Mais 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 e 2000, que vai dar 3 meses, né? Ok. Observem aqui, gente, que 2000 a 2007 ele não contribuiu, ele não trabalhou. Depois eu conto essa história para vocês. Aí aqui, ó, 2007, 11, 12, 2 meses, mais 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 17, 18, 19, 20 e 21. Quanto que deu aqui o total, ó? Tô vendo aqui, tá, gente? 341 de carência. Vamos ver quanto é que ele contou. 340 meses. Eu já sei até que ele não contou. Normalmente, que esse 1 de março aqui, provavelmente aqui ele não contou esse 1 aqui. É só 2. E aí vai dar os 340 certinho, tá bom? Então, é mais ou menos assim que é feita a análise. Como que eu faria a análise de 2019 para cá? Cada mês que eu trabalhei, eu tenho que olhar. Esse mês, a minha contribuição, o valor da remuneração aqui, ó,
Esse valor aqui que ele tem é maior que o salário mínimo, então conta como carência. É menor que o salário mínimo, não conta como carência. E como que eu conto o tempo de contribuição? É maior que o salário mínimo, eu vou contar o mês cheio de tempo de contribuição. É menor que o salário mínimo, não conta como tempo de contribuição. Então, de 13/11/2019, a regra de cálculo, a regra de análise mudou para carência e tempo de contribuição, tá bom? Ok. Então, aqui, o que a gente chegou? A gente chegou, quais são os critérios desse cliente? Como é que tá a situação dele? Ó, eu tenho 340 meses de carência, eu tenho 59 anos, 7 meses e 7 dias, né? Aqui, esse cálculo é nessa data que eu fiz ele hoje, mas na verdade, quando a gente fez, foi lá em 2021. 27 anos, 11 meses e 10 dias e pontos, 87 pontos e 55. Ok. Aqui, gente, estão as remunerações de toda a vida dele transformadas numa tabela. É a mesma coisa que está aqui no CNIS. A única diferença é que está organizada aqui numa sequência. Tá vendo? Aí eu vou repassar isso aqui rapidinho para vocês, só para mostrar uma coisa. Olha aqui, dezembro de 94. A gente anotou dezembro de 94 na nossa planilha como sendo um mês que não tinha remuneração. E ele colocou lá no sistema aqui como um mês que conta como tempo de contribuição. Por que que ele colocou que conta como tempo de contribuição? Vamos lá, em dezembro de 94. Ele tá aqui no meio, tá vendo? Ele tá aqui no meio do negócio. E aí, eu tenho aqui uma data, teoricamente, aqui, ó, uma data de início, só que não tenho data fim, mas eu tenho a última remuneração em 98. Então, ele tá no meio. Quando ele tá no meio, ele vai considerar, tá bom? Ele considera como contribuição, mas não há remuneração. Ele considera como tempo de contribuição e Tempo de não há contribuição. remuneração. O que ele vai considerar se não tiver remuneração? O salário mínimo. Então, nesse mês, imagina que eu ganhe 10 salários mínimos. Aí, nesse mês, eu não tenho remuneração lançada no meu CNIS. Nesse mês, o INSS vai contabilizar como um salário mínimo. Entendeu? Então, para quem ganha mais, é muito relevante fazer essas correções do CNIS, porque a média vai ser aumentada, tá bom? Bora lá, ó. Diminuída, né? Porque se contar É, ganha 1.000, diminuída. Obrigada, minha linda. Obrigada, diminuída. Ó, fevereiro de 2000 também não tem remuneração. 10 e 11 de 2010. Opa, atenção. Esses 2 meses a gente viu que ele recebeu auxílio doença. Como é que eu vou fazer para preencher essas remunerações? Gente, vou falar a verdade. Eu ainda não vi o INSS errar nisso. Mas quando a gente vai conferir uma carta de concessão de benefício, a gente precisa ter esse conhecimento. Até porque se um dia errar, tem que pedir para corrigir, né? Quando eu recebo incapacidade temporária, né, auxílio doença, o que que acontece? Nesse mês, o valor que vai valer é o valor do meu salário de benefício. Eu não sei se vocês lembram quando a gente leu, mas que eu falei, toda vez que eu ver a palavra salário de benefício, vocês lembram da palavra? Alguém lembra? Salário de Média. benefício, média. Média. Salário de benefício é uma média. Então, o que que ele fez? Quando ele calculou o benefício lá, a incapacidade, ele calculou a média do histórico da pessoa de julho de 94 até hoje. Então, é esse valor que vai contabilizar aqui como salário de contribuição. Então, o que está escrito na norma? Nos meses em que recebido salário, benefício por incapacidade temporária, intercalados com remunerações, ou seja, aqui na frente tem mais remunerações, será considerado como tempo de contribuição, contabilizado o valor de salário de contribuição como o valor do salário de benefício, tá bom?
Então, aí tem que colocar. E aqui, provavelmente, lembra que começou o benefício aqui? Aqui, provavelmente, na média, vai ter um acréscimozinho. Os sistemas não fazem isso, pelo menos esse sistema não faz isso. Se eu, né, Marna aí, que é conhecedora dos outros sistemas, pode ser que outros façam, mas esse aqui não faz isso automaticamente. Então, toda vez você tem que ir lá, pegar a carta de concessão do benefício de incapacidade, olhar o salário de benefício e preencher no sistema. Então, essa é uma coisa que todo mundo tem que ficar de olho. 11 de 2016 também não tem aqui. A gente não anotou mais alguma. E é isso. E é isso aí, tá bom? Agora eu vou olhar, vamos olhar um pouco para o sistema. Já abri o cálculo umas 4 vezes. Vamos abrir ele aqui, deixa eu fechar. Então, gente, esse daqui são os períodos da pessoa. Se a gente for olhar agora vamos dar uma olhada aqui os salários. Olha que legal esse gráfico, eu acho muito legal. Que tem um histórico de salários da pessoa, ó, tá vendo? Essa linha amarela é a linha do mínimo. Então você consegue ver a média, você consegue ter uma visão matemática aí de como é que tá vendo? Ele tá oscilando e tal. E aqui, ó, de 2008 a 2001, ele não tem nada. Então, quando ele me procurou, ele até falou: eu posso contribuir retroativo. E aí, na nossa análise, não valeria a pena, tá bom? Só dando aqui um exemplo, a minha cunhada correu esse risco e contribuiu. Ela contribuiu com R$ 20.000 para poder pegar a aposentadoria em 2019, na transição. Pois é, e aí o que acontece? Saiu um decreto que eu entendo que eu gostaria de ter um caso desse para poder brigar na justiça. Mas saiu um decreto dizendo que eu não poderia contribuir hoje para criar, para retroagir a um fato, né? Ou seja, eu não posso, por exemplo, nas regras de pedágio 50%, pedágio 100%, eu não posso contribuir retroativo para ter direito a esse benefício. Quando que vale a pena eu contribuir retroativo? Vou dar um exemplo. Eu vou me aposentar eu tenho 15 anos de tempo de contribuição e 65 anos de idade, um homem que pode se aposentar por idade com essa regra. Todavia, o número de contribuições que ele tem pós 94 é inferior a 108, que é um número que é o número que é 180. Vou pegar aqui um Excelzinho para mostrar para vocês. Ó, 180 vezes 60% vai dar 108. Porque o que acontece? Se eu tiver esse valor inferior a 108 contribuições, que é aquela pessoa que contribuiu muito antes e contribuiu muito pouco depois, mas ainda assim ela tem uns 15 anos, eu vou cair na questão do mínimo divisor. Então, aí vale a pena fazer essas contribuições retroativas, porque eu não estou preocupada com carência. Eu só estou preocupada com contribuir, vai contabilizar como tempo de contribuição. Claro que eu tenho que comprovar o vínculo, né? Da pessoa, o caso que eu tenho, a pessoa tem como comprovar o vínculo. Aí vale a pena por quê? Porque aí eu consigo deixar a minha média um pouco mais justa. Quantos meses eu contribuiria? Por exemplo, no meu caso, se eu não me engano, ele tinha 87 meses pós alteração da lei, julho de 94. Aí, o que eu falei? Ele falou, mas eu trabalhei uns 5 anos ali sem contribuir, ele prestava serviço para uma entidade do governo, tem nota, tem tudo. Ok, nós estamos fazendo pedido agora para recolher 21 meses. Porque aí ele diminui. Eu vou mostrar isso na prática, mas aí vale a pena. Só assim. Se eu quiser contribuir anterior para pegar a regra de pedágio 50%, pedágio 100%, o INSS não aceita administrativamente. E do jeito que está o judiciário, eu acho difícil, apesar de achar que eles estão extrapolando a lei, na minha visão, eu não arriscaria pedir isso para um cliente. Ok, vamos para a próxima, senão a gente não evolui. Esse negócio é cheio de detalhes. Por isso que é bom, né? Agora vamos analisar os requisitos.
Como é que tá a carinha desse nosso cliente querido? 27 anos, 11 meses e 10 dias de tempo de contribuição, 59 anos, os pontos, estão vendo? Oi, pode falar, gata. Emily, pode falar, gente, não precisa nem pedir, pode ir. Tá, Manu, é que sobre esse caso que você acabou de falar, sobre a possibilidade de contribuir, os atrasados, o período que ele trabalhou, mas não tem contribuição. É porque eu tenho um caso em que o contrato foi suspenso, foi reconhecido judicialmente que era um contrato irregular, e na época era pelo regime próprio, Era o e ICS ou não? não, é outro indicador que eu não me recordo agora o nome. É um indicador que eu não tenho muita experiência com ele. Mas o contrato ele foi suspenso, não foi reconhecido esse período como trabalho e tal, e o cliente trabalhou uns 4 anos dentro desse, nesse sistema. E ele, inclusive, me disse que ele nem recebeu o salário, ele teve que restituir alguma coisa nesse sentido. E aí eu queria saber se seria possível, dentro desses 4 anos, considerando que ele trabalhou sim, apesar do contrato ter sido suspenso por irregularidades dentro do contrato, se seria possível contribuir atrasado, assim, sabe? Eu teria que fazer muitas perguntas, a gente teria que olhar o caso concreto, tá? Mas eu entraria, que é o que eu vou fazer agora no meu caso. O INSS não aceitou esse tempo, deferiu já a aposentadoria, desconsiderando esse tempo, ou seja, a pessoa vai receber bem menos. E agora a minha tese é entrar na justiça e falar: olha, ele trabalhou, eu tenho a prova aqui que ele trabalhou e que ele recebeu. Ele não contribuiu, porque ele era prestador de serviço, ele não contribuiu. Ok. Ele quer, ou que você. O primeiro pedido que eu vou fazer é que seja considerado esse período como tempo de contribuição sem nenhuma indenização. Caso o alternativo é que seja como comprovado que houve realmente trabalho, que seja, é um contribuinte obrigatório, neste caso eu vou pedir para indenizar, ou seja, eu peço que seja emitida uma guia, a gente faz o pagamento, e aí fazendo o pagamento inclui e revisa o benefício a partir de então. Nesse caso particular, vai dar 2.500 no valor do benefício de diferença. Então, vale a pena. A gente fez a conta lá, ele pagaria acho que uns 20, 30 mil, ele recupera esses 2 mil de acréscimos aí em 10, 11 meses, a gente entende que compensa, entendeu? Mas tem que ver caso a caso. Depois, se quiser, a gente pode bater um papo sobre esse, tá? Tá, ok, obrigada. Então, vamos lá. Agora que vai começar o especial. Esses são os requisitos. Agora vamos ver para cada uma das regras, ó. Aposentadoria por idade. É assim que o sistema mostra. Então, eu tenho 340 meses de carência, que a gente já calculou na unha. Eu cumpri a carência? Eu cumpri. Só que eu não cumpri a idade ainda, ó. Muito novinho, né? Ele só vai cumprir em 2030. Eu cumpri o tempo mínimo de contribuição? Cumpri. Só que, então, o que essa pessoa teria que fazer para. Ela só tem que esperar, né? Era 2021 na época, né? Vamos considerar que a gente está hoje em 2021. Ele falou: Nossa, eu não consigo. Ele é de junho. Ele falou: Eu não consigo esperar 9 anos para me aposentar. Meu trabalho é muito desgastante. Aí eu, ok. A nova regra, qual que é a diferença? A diferença é que ele exige 20 anos. Ele também entraria aqui nos requisitos, só que não cumpriria o requisito da idade, tá vendo? Esses dois aqui, ele aposentaria no mesmo dia. Essa aposentadoria, idade mínima progressiva. Lembra que a gente fez as idades para cada ano? Então, hoje já está em 64. Para ele cumprir, ele vai cumprir só em junho de 2030. Ó, 29 de junho de 2030. O que acontece? Até chegar lá, a idade mínima vai ser 65 anos, entendeu? Só que aqui ele teria que ter 35 anos de tempo de contribuição. Pelo que ele tem, se ele continuasse contribuindo, ele só vai alcançar o requisito em 2032. A gente está fazendo uma leitura, né? Pontos, a mesma coisa, já foi para 2033, ó. Ele tem que cumprir 102 pontos, tá vendo? A gente vai fazendo esse comparativo e vai analisando. Pedágio 100% para ele não compensa, tá vendo? E olha aqui, aposentadoria especial. Também não, porque tá com 0 dias de aposentadoria especial, né? Tem a regra de transição, a nova regra.
Aqui, pedágio 50%, ele não pode. Lembra que 50% eu falei para vocês, ó, 33 anos e um dia para homem. Se ele não cumpriu esse requisito, ele não pode, mas aqui não teria idade, tá? Aí tem a pontos pré-reforma, que é aquela que eu falei que quando a pessoa, antes da 9876, ela se livrava do fator previdenciário quando ela somasse um tanto de idade e tempo de contribuição. Ó. Aqui ela precisaria de 35 anos de tempo de contribuição. Ele não tem. Não tem. E somar 96 pontos também não tem. Tá vendo que esse sistema ele deixa tudo mastigadinho, né? E ele tinha que cumprir esses requisitos até 13/11/2019, porque depois que mudou a regra, já era. Uhum. Aí tem aquele tempo de contribuição pré-reforma, que era só contribuir, cumprir os 35 anos de tempo de contribuição. A especial pré-reforma, que era só cumprir os 25 anos, né? Ou 15 ou 10, mas vamos deixar no 25. A aposentadoria por idade, que era só ele cumprir 65 anos e os dos 180 de carência. E a proporcional da emenda constitucional 20 de 98, que ela também tem um pedágiozinho, mas ele também não cumpre. E essa também quase não vale a pena também, financeiramente. Então não vou me ater muito a essa. Mas ele não se aposentava nem nada. Aí ele falou para mim assim: aí, próximo passo agora que a gente tem que fazer, a gente tem que olhar a carteira de trabalho da pessoa. Peraí, rapidinho, gente, que agora eu tô lascada, porque eu tinha que ter separado essa carteira de trabalho, mas vamos lá. Vamos ser rápidos, que vai dar tudo certo. É porque eu tô fazendo mudança, né, Marna? E aí estamos aqui com um monte de. E lembrando que isso tudo aí, assim, que a Manu fala, explica, que ela tá indo bem no detalhe mesmo, para a gente entender e tirar a prova, né? Lembra quando a gente estudava no primário? Na minha época era o primário, que tinha que tirar a prova para ver se estava certo o cálculo. É isso aí que ela está fazendo. Porque a maioria dos advogados joga no sistema, joga no programa, e o programa faz e ele confia naquele resultado plenamente, né? Ele não faz essa conferência minuciosa. E a É, Manuela é bem criteriosa com isso, ela joga no Excel. chata, né? Chata, aquela pessoa chata, né, Marna? Às vezes eu falo assim, meu Deus, por que que ela tá fazendo isso? Tá tudo ali no sistema. Mas aí a gente já pegou alguns erros, né, do sistema, não do cálculo jurídico, mas do tramitação a gente já pegou erros porque o É, tramitação inteligente, por exemplo, você joga lá o CNIS, sai tudo bonitinho assim, em segundos. A pessoa fica doida, ela já pensa assim, nossa, deu tudo certo aqui, já vou falar para o cliente, mas ele não confere, não faz essa conferência, essa conferência minuciosa de CNIS com Excel e com a carteira de trabalho tem que ser feita. É verdade, Marna. E aí, complemento ainda que a gente falou ontem lá na aula magna com o Márcio Hartz, ele falando: gente, não vai ter mais tese milagrosa para deixar advogado rico. O advogado bom é aquele advogado de pessoas, que ele é o advogado da vida da pessoa, aquele que sabe pegar a pessoa e resolver todos os problemas dela e ajudar. Isso, para a gente se construir como profissional assim, eu digo, eu não estou pronta, gente. É um processo, nós vamos nos construindo. Como? Estudando como a gente está estudando, até 8, 9, 10 da noite, né? Bom, vou prosseguir, tá? Aqui é a carteira de trabalho. Aí a gente olha, eu comecei a olhar, falei, não, vamos olhar a carteira de trabalho. Claro, tá, gente? A dinâmica é mais rápida, mas hoje a gente está fazendo, eu estou tentando mostrar para vocês tudo que eu penso nesse processo. E aí, por favor, me corrijam se eu tiver com algum pensamento errado, porque ninguém sabe tudo. Então, começamos a olhar a carteira. Claro que isso, na entrevista, a gente já pega muito na entrevista. Então, a gente já vai para os documentos com mais sangue no olho. Eu estou fazendo essa apresentação mais introdutória só para ficar divertido. Eu estou achando o máximo. Então, olha aqui. Opa! Auxiliar de produção abre uma luzinha. Acende uma luzinha. Motorista acende outra luzinha.
Motorista, outra luzinha. Motorista de novo, outra luzinha. E o ano? Motorista. Oi? E o ano? O ano, então vamos ler cada ano. Ó. Vamos chegar lá, peraí, rapidinho. Tá. Motorista, 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 Motorista. motorista. Gente, ele é motorista. Ele tem um de auxiliar de produção que também já me levantou. Eu falei, opa, você trabalha em indústria? Aí a gente já, opa, atividade especial, né? É isso que brilha aos nossos olhos. Aí a gente fala, não, seu fulaninho, traz lá pra gente a sua. Você tem algum PPP? Como é que tá esse negócio de PPP? Vamos ver aqui se a gente acha. Ai, Sabia que era PPP? Ele estava oi? por dentro. Ele sabia que era o PPP? Então, no caso dele, ele sabia que ele tinha uns documentos. Aí ele foi atrás, ele pediu para a empresa atual, que é a empresa que ele trabalhou quase que a vida toda, e a empresa mais antiga também ele foi atrás. Aí ele, uns 4 meses depois, ele voltou e trouxe a documentação. Eu só que a gente mudou a pasta, ainda não trouxe o dele para cá. Cadê esses PPPs, Marna? Ai, aquele será no errado? Ô, Manu, e quando é rural e urbano misturado, é muito complicado? Aí é outra aula, eu não consigo, mas não é complicado, é diferente, entendeu? Mas o que que a gente tem? É o híbrido, É o é a híbrido. aposentadoria híbrida, entendeu? E não pode desistir. É híbrido, mas aí tem outras documentações, igual a autodeclaração já é complicado de. Eu acho, né? A autodeclaração difícil de preencher, porque a gente preenche e nunca eles concordam. Já é um outro mundo mesmo. Tem até É, certificação do INCRA, né? Não me assusta, Marna. Não me assusta. É, tem muita É, coisa quando é porque aí já aposentadoria é outra híbrida. coisa mesmo, é bem bastante complicado. Porque E não cai em aposentadoria especial, né, Manu? Me ajuda, por favor, que o pouquinho que eu sei, não cai em aposentadoria especial, não pega os 15 anos de rural, você vai somar, e existe um período que você pode somar e outro período não. Tem um troço assim, não tem, Manu? Na híbrida? de novo, desculpa porque eu me perdi aqui, eu estava concentrada para achar os documentos. Agora pode falar. Aposentadoria híbrida, você vai para os pontos normal, você não pega aposentadoria especial, certo? Com a híbrida, tá? E existe ainda essa parte da autodeclaração que você tem que provar. E se você foi assim, uma pessoa que você plantava e você vendia na feira, coisa e tal, aquele espaço lá que você tem do INCRA, você tem que ter uma certificação que você usou aquilo de ano a ano. E você tem que ter também contribuição Olha, rural, não não é? é que assim, são muitas informações. Aí, se a gente for entrar para o rural aqui, realmente a gente vai se perder. Mas o que que acontece? Se eu fiquei um tempo na roça, só que eu não cheguei na idade de roça, que a idade da roça para homem é 60, para mulher é 55. E se eu não cheguei lá na roça, eu já vim para a cidade. Então, eu tenho um tempo de cidade e um tempo de roça. Eu tenho que provar meu tempo de roça, que está falando das formas de prova. As formas de prova, a gente fez um curso, eu e a Marna, de 4 horas. A Wilma também estava lá. Então, assim, não dá para a gente falar sobre isso agora, mas existe uma das formas de provar é você ter, sim, essa documentação do INCRA. Quando eu provei o meu tempo rural, eu posso trazer ele para contar como tempo de contribuição e carência, aí tem o que conta, o que não conta, uma série de detalhes, datas, e aí eu me aposento com a regra geral, que é essa regra que a gente aprendeu, utilizando esse tempo. Por isso que a gente chama de híbrida, entendeu? Porque ela é adaptada. Eu pego o que tem lá, adapto para cá, mas eu uso a regra de cá. Não sei se ficou claro, mas é mais ou menos isso. Gente, esse aqui é o PPP antigo, tá? A gente viu um novo e a gente vai olhar um novo. Esse aqui é um antigo, porque é um cliente mais antigo.
Olhando esse PPP aqui, o que que a gente tem? Cadê, gente? Tcharam! A gente tem aqui os riscos. A gente tem o ruído, você tá vendo? Ó, de 85 a 86, 95 decibéis. E de Insalubridade. 86 a 87, 88 decibéis. Foi respeitada a NR15 para na hora das técnicas, né, de medida. Foi usado EPI, sim, só que ainda assim os níveis de ruído eles estão acima do permitido. Então, para esse vínculo aqui, esse primeiro vínculo aqui, a gente poderia considerar o tempo especial. Vamos voltar lá para o nosso cálculo jurídico. Alguém lembra as datas? De 85 a 87? Vamos ver de novo. Ó, de 85 a 87. É esse vínculo aqui, ó. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou editar esse vínculo e vou jogar esse tempo como especial. Olha que legal. O meu tempo normal era 2 anos, 2 meses e 17 dias. A gente até fez esse cálculo. Como especial, ele sobe para 3 anos, 1 mês e 6 dias. Quando eu começo a ter tempo especial, o que que eu quero? Ou eu quero ter 25 anos de tempo especial até 2019, porque se eu tiver 25 anos de tempo especial até 2019, eu me aposento. Ou não. Ou eu quero pegar o meu tempo especial e converter para chegar aí nos 35 anos, 36, 37 anos de tempo de contribuição, que é quando dá mais ou menos para me aposentar. Ok. Aí agora a gente vai para o outro PPP. Olha que PPP bonito, gente. Olha o capricho dessa empresa. Dá para ler direitinho, né? Eles fazem com o maior carinho esse documento. Então, você vê que não dá para ler direito, ele está todo embaçado. E olha aqui os fatores de risco, ó. De 91 a 2000, nenhum fator de risco. Não considerou nenhum fator de risco. Falou que ele foi o motorista, que ele trabalhou de 91 a 2000, mas que não há nenhum fator de risco. Como era o mesmo grupo empresarial, de 2000 ele voltou, né? Voltou para trabalhar, a gente tem aqui o outro PPP que emitiram para ele, igualzinho. De 2007 até hoje, nenhum risco, não há. Ou seja, eu tenho um PPP carimbado pela empresa, eu tenho uma declaração do administrador, eu tenho o LTCAT, que, desculpa a palavra, mas feito igual ao meu nariz, mas, ó, olha, eu tenho um LTCAT nesse período todo, somente um. Deixa eu só acender uma luz aqui, gente. Rápido. Não, vou deixar. Tá ruim assim? Escureceu ou ficou normal? Tranquilo. Tranquilo, então tá. Tá Então, quando a normal. gente. Tá ótimo. Normal. Quando a gente vai analisar esse documento, a gente fala: existe o PPP, ele tem o PPP, ó, vamos lembrar de novo, ó. Ele tem de 2007 até hoje. Vamos olhar lá no CJ. De 2007 até hoje. O nosso hoje é junho, tá? De 2021. E ele tem o PPP de 91 a 2000. De 2007, de 91 a 2000, né? Ou seja, ele tem todos os PPPs. Só que esse PPP, ele não atende. Aí, gente, eu vou ser um pouco mais prática aqui, né? O que que a gente sabe? Que 29 de abril de 95, Marna, me corrija aí, eu sempre erro essa data. 28/4/95. 28, eu sempre falo 29. 28 de abril de 1995, a gente teve uma alteração legislativa em que não houve mais vinculação de atividade especial com categoria profissional.
a gente já deu uma estudada nisso, eu não vou entrar muito na prática. Mas, teoricamente, ele como motorista, existe um anexo. Deixa eu ver se eu acho aqui, tá, gente? Lá vou eu de novo. Poderia ter me organizado melhor, né, gente? Eu acho que agora vai estar mais fácil. Qual anexo 3048? Uhum. Anexo 4 do 3048? Esse aqui é o resumão dele. Esse aqui, né, Marna, que a gente adora, né? Gente, esse aqui era o antigo que dizia o que que é ou não, ó, Regulamento Geral da Previdência Social, ele determinava os agentes físicos, químicos e biológicos, ó. O primeiro era os físicos: calor, frio, umidade, radiação, trepidação, ruído, pressão, eletricidade. Deixa eu diminuir um pouquinho para. Eletricidade. Aí, ó, químicos, os nomes da toda a tabela periódica, tô brincando aqui, de um monte de opções, e a partir, ó, manganês, poeiras, tóxicos e tal, aí a partir daqui, ele começa a classificar por categoria profissional. Então, por exemplo, escavações, ocupações, ó. O 2 é de ocupações. Ó, transporte rodoviários, motorneiros e condutores de bondes, motoristas e cobradores de ônibus, motoristas e ajudantes de caminhão. Penoso, 25 anos, jornada normal. Então, aqui a gente já tem a previsão de atividade especial, ou seja, ele já poderia se aposentar por conta desse anexo aqui. Aí, vamos para a prática. Opa, então aqui ele era motorista. Então, eu posso colocar aqui especial. Já melhorou um pouquinho. Aqui ele era motorista. Eu posso colocar especial. Aquela ele era motorista. Especial. São José, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir, mas aí a gente vai editar todos. Vai vir aqui em São José, 91, 98. A gente vai ter aqui, ó, 91 aqui a 2000. Eu vou abrir, aí aqui eu vou colocar 28 de abril de 1995. E aqui, 29 de abril de 1995. Peraí, rapidinho, gente. Beleza. Aqui, ó, a mesma coisa a gente vai fazer. A gente vai abrir aqui e eu vou colocar 28 de abril de 1995, 29 de abril de 1995. Aqui de novo, gente, eu tô fazendo isso porque eu poderia até tirar, deletar, mas eu tô fazendo isso aqui na prática com vocês. Quem lembra que aquelas remunerações estavam todas partidas? Então, a gente já vai ter certinho. 29 de abril de 1995. Ok. Aqui é 2007, já foi. Salvar. Não pode ser anterior a 1 de abril. Mas não é anterior, é 28 de abril. Ah, é de 98. Aqui cancela. Então, peraí. Aqui já era só 98. Ctrl X. Ctrl V. Esse daqui a gente deu. Ok. Então, voltando aqui, ó. De 91 a 95, de 95 a 2000, de 91 a 95, de 95 a 98. Aqui era só 98, aqui é 2007. Aqui é o benefício. Salvei. Opa, esqueci de colocar. Aí, o que que eu vou fazer, ó? Se esse aqui foi até 95, eu vou jogar atividade especial.
Se esse aqui até 95, eu vou jogar atividade especial. Aqui já não, aqui já não, 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 não. Beleza. Vamos ver como é que tá esse resultado? Eu estava com 27 anos, né, de tempo de contribuição. Opa, já subimos para 31 anos de tempo de contribuição. 8 meses. Isso mesmo, e 8 meses. Espécies de benefícios e requisitos. Só que ainda assim, ó, eu não aposento, gente. Eu só vou aposentar lá na data dos 65 anos. Olha só. Porque eu cheguei, mas eu quase cheguei. Então, nesse caso, qual é a minha saída? A minha saída é conseguir um PPP válido a partir de 95 para esse motorista, né? Por quê? Vamos ver? Vamos ver como é que fica? Dá para comprar um PPP na feira? Poderia poder, né? Ó, vamos olhar aqui a aposentadoria especial, ó. Regra de transição. Ele já chegou em 9 anos, 5 meses e 15 dias. Ele chegou em 9 anos, 5 meses e 15 dias na nova regra. Então, assim, é isso. Ele chegou em 9 anos de tempo. Vamos aqui, ó, períodos. E se eu conseguisse jogar tudo isso aqui para especial? Ou seja, esse tempo de motorista eu conseguia mostrar que era especial. Manu, Pode falar. tem como você aumentar o tamanho da tela aí? Deixa eu pensar. Dar um zoom? Isso. Melhorou? Obrigada. Não, Melhorou. diminuiu, não? Aumentou a letra. Tá, diminuiu. Aumentou a letra, na verdade. É, porque é o que dá para fazer aqui, né? Ajudou, ajudou muito. Obrigada, obrigada, gente. É para a gente aprender juntas, tá? 25, 25, 25, 25. Olha, tá me dando uma angústia tão grande a aposentadoria deste homem. Ó, eu já tô me vendo nela também. O meu aqui, ó, eu tô ainda na simulação do INSS. Essa Vamos aí é ver a o que que vai minha. Essa aqui é a acontecer. minha. Opa! Se lá em 2021, até lá, a gente conseguir transformar todo esse período em especial, tcharam! Ele se aposenta. E aí, gente, ó, aí a gente começa a analisar a RMI, ó, por exemplo, ele se aposentaria com R$ 4.700, tá? Aqui ele se aposentaria com 3.922. Vocês lembram que o pedágio tem um fator previdenciário? Como ele é novo, reduz o valor. E as coisas vão diminuindo, mas ó, ele conseguiria os 25 anos que a gente precisaria de tempo especial. E aí é que tá o desafio, né, gente? Se eu dou essa informação para ele, como que eu faço para converter esse tempo em tempo especial? Agora eu vou até abrir um pouquinho aí para a gente conversar. Vocês entendem que o motorista de ônibus, ele tem direito à atividade especial? O que que vocês sabem desse assunto? Principalmente as nossas trabalhistas aí da parada. Vamos discutir um pouco esse assunto? É a IN 128, não é? Não consta lá? O motorista na IN 128, não? O motorista? É? Como assim? Na instrução normativa 128. Não consta, não, naquele rol? O Não, motorista, não? não seria isso. O que eu quero saber é o que que vocês já estudaram sobre essa questão de motorista? Deixa eu achar aqui. Eu diminuí tanto o. Ah, tá aqui. Deixa eu ver os rostinhos. Alguém quer falar alguma coisa? É, é porque a máquina de lavar tá fazendo barulho aqui. E eu quero falar, mas tô com vergonha. Não, manda bala, minha linda. Eu já ouvi
falar, é porque assim, eu ainda até hoje não tive nenhum cliente motorista. Mas tem o caso do meu pai, que ele foi motorista e teve a questão do ruído do ônibus. E ele Aí conseguiu? Como é que é? Como ele, é que fica? ele teve que fazer o PPP, porque, na verdade, ele é autônomo, né? Então, ele era motorista da própria empresa dele, aí ele teve que fazer o PPP. Só que parece que o período era curto também, né? Para uma aposentadoria especial. Ele estava vendo com outro advogado, aí o advogado só falou para ele que não tinha como. Aí, por isso que eu também estou estudando para ajudá-lo. Entendi. Então, por que que eu lancei isso para a gente discutir? No caso dele, com essa documentação que a gente tem, a gente já sabe que pela jurisprudência nós não vamos conseguir esse período especial para frente. Inclusive, nós já fizemos o pedido administrativo, esse pedido foi negado. A gente entrou com um pedido judicial e a gente já conseguiu o reconhecimento do tempo especial até 28, eu tenho que colar toda vez, gente. Não sei, tem data que entra na minha cabeça, tem data que não entra. 28 de abril de 95. Ou seja, até aí eu consigo realmente comprovar. Qual é a única saída? E neste caso o cliente não quer, porque ele trabalha na empresa. E agora nós vamos chamá-lo para conversar. A única saída, ao meu ver, é entrar com uma trabalhista e contestar o PPP. Nós já entramos em contato com a empresa, já pedimos para fazer a correção. Ela só alterou o modelo, mas não mudou nada. Eu expliquei a questão dos LTCATs, mas também ela não mudou nada. Por quê? O LTCAT, ele tem que ser feito periodicamente. A técnica de medida de ruído, ela tem que ser colocada e ajustada certinho. Nenhuma das situações a gente conseguiu. Dentro do judiciário, peraí que agora eu vou achar uma outra coisa, tá, gente? Deixa eu aproveitar aqui e mandar esse, enquanto a gente está conversando rápido. Não, depois eu mando para o grupo, né? Senão, depois eu mando tudo que eu achar pertinente de documentação. Mas eu paro agora para gente pensar na solução, porque realmente, gente, eu vou ser honesta. Eu não tenho a solução completa e eu tenho as estratégias que eu estou adotando. Então, esse cliente, ao meu ver, o que que a gente tem que fazer agora? Constituir fato novo. Para constituir fato novo, eu tenho que entrar na Justiça Trabalhista e dizer: olha, esse LTCAT aqui e esse PPP não condizem com a minha realidade trabalhista. E aí eu começava realmente a constituir e a conseguir caracterizar a atividade dele como especial. Espera aí, rapidinho, tá, gente? Deixa eu só voltar na pasta dele aqui. Por que essa data de 28/4 de 1995? Porque nessa data a gente teve a alteração da lei. E aí a É, lei, quando ela mudou, ela falou: eu não posso mais caracterizar categoria profissional como atividade especial. Aí eu vou dar o exemplo que eu vi na prática, né? Quando eu foi em 2003, eu fiz estágio em Itaipu. É, isso aí, Marna, obrigada. Lei 9.032 de 95, que foi, essa foi a data da publicação. 9.032 de 95. Depois vocês dão uma olhadinha nessa lei, tá, gente? A partir daí eles descaracterizaram. E aí vou explicar na prática. Os engenheiros de Itaipu, haviam engenheiros que ficavam somente no administrativo e haviam engenheiros que estavam ali fazendo a manutenção das turbinas. Então, como é que é? Você coloca as comportas, esvazia todas elas, esvazia aquela lá, pega a turbina, desmonta ela toda, faz manutenção nela, é quente, é ruidoso, é um ambiente que realmente demanda é uma atividade especial. Só que tinha outros que escrito, né? ficavam ali. E todos os engenheiros recebiam aposentadoria especial. Então, para mudar essa realidade, a lei se adequou, entendeu? E aí ela teoricamente falou: não, o PPP vai resolver. Só que aí a gente tem a série de outras discussões que a gente já teve. Deixa eu me concentrar aqui, senão eu não acho a pasta. Eu vou pegar só mais um documento, e aí eu acho que agora vai. É, é esse aqui. Vou mostrar para vocês rapidinho. Vou voltar a compartilhar a tela.
Tcharam, tcharam. Prontinho, vamos lá. Peraí que eu vou abrir o documento. Gente, isso aqui é um laudo, tá? É um laudo pericial que eu achei muito legal e eu vou ler ele para vocês, tá? Em cumprimento ao despacho do processo trabalhista abaixo caracterizado, no qual fomos indicados peritos e, tendo concluídos os trabalhos, vimos muito respeitosamente apresentar os resultados do presente laudo para devida apreciação e responder aos quesitos formulados. Então, isso aqui é um processo, né, que a gente usou como prova emprestada da insalubridade e reflexos. O reclamante, ao longo do período que foi empregado da reclamada, de 90 a 2005, então eu peguei um período parecido, tá, gente? Só a empresa que não é a mesma, sempre trabalhou sobre condições insalubres. No que diz respeito aos ruídos de veículo automotor, os quais ficava exposto durante a sua jornada de trabalho, exercendo função de motorista, o reclamante cumpria sua jornada trabalhando sentado ao lado do motor do veículo que conduzia. Por dirigir diversos ônibus, o reclamante ficava exposto a diversos níveis de ruídos dos motores desses veículos. Eram ruídos de grau atentatórios à saúde humana por estarem acima dos limites toleráveis. Essa situação pode ser constatada nos ônibus número. Aí colocou os números, que eram diuturnamente conduzidos pelo reclamante em sua jornada de trabalho, o que pode ser verificado por perícia técnica. Essa exposição era agravada pela duração de tempo em que o reclamante dirigiu o ônibus. Conseguir-se ainda, gente, eu estou falando de 90 a 2005. Vocês viram que tem bastante a ver com o nosso processo, tá? Conseguindo-se ainda que a reclamada nunca forneceu ao reclamante aparelho protetor contra esses ruídos. Isso aqui, gente, eu acho até um absurdo, porque o motorista ele não pode ficar com protetor de ouvidos, ele tem que estar atento aí à porta, fora da realidade. Nunca criou condições para eliminação do ruído e nocividade. Aí ele fala dos elementos, né? Este trabalho foi desenvolvido objetivando buscar elementos a fim de responder a questões ligadas a funções exercidas pelo reclamante, atividades desenvolvidas no exercício dessas funções, locais e ambientes nos quais exercia aquelas funções e finalmente identificar riscos por acaso existentes no exercício das mesmas, segundo a legislação pertinente. Aí ele fala que entrou em contato com a empresa, que eles fizeram todo o procedimento, né, para conseguir a perícia, porque ele tem que especificar, não vou entrar aqui, porque aqui é meio. Eu liguei para ele me ligou, a gente combinou e falamos tal hora e tal e tal. E aí conseguimos, ao final conseguimos, né? Vamos para aqui, ó. Após essa entrevista, nesse trecho, anotamos ruídos entre 66 e 70 nas paradas, 71 e 85 nos trechos entre paradas, com picos de 89. Então, assim, já vai que não é aquele constante. Trecho médio, 115, caracteriza-se por uma região bastante plana, com o início das Açu até as proximidades das quadras, seguindo a descida, tal, ele explicando, não, os detalhes, né? Aí a questão do câmbio automático, ele fala que são só de 30% da rota. De fato, gente, eu já conversei com alguns motoristas, eu conversei com amigos, engenheiros mecânicos que trabalham de segurança. Ele falou, Manu, os ônibus de hoje em dia não caracteriza atividade especial. Só que o que acontece? Acontece que a gente tem uma realidade de ônibus muito antigos, que não é feita a manutenção, e realidades de locais. O motorista que faz o grande circular lá na Asa Sul e o que vai até o Sol Nascente, eles têm realidades totalmente diversas. E é todo mundo colocado no mesmo balaio, entendeu? Então, esse é o tipo de coisa que a gente precisa analisar. Deixa eu ir até o final, tá, gente? Hum...
Tan, 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 tan. Ah, olha aqui, olha aqui a conclusão de ruídos que ele chegou. Quem conhece sabe que é de 80 a 85 decibéis, tá? Então, quando você chega nesses valores aqui, você já sabe que cabe aposentadoria especial, entendeu? Ó, 88, 88, 85. Aí ele coloca a questão dos decibéis, ó. Até 85, tempo de exposição diária, de 87, tempo de exposição diária, total 8 horas. Aí ele fez a conta para combinar os efeitos das horas, isso aqui é mais matemático, não vamos entrar muito. Ele mostra que a pesquisa bibliográfica, mas aí não vamos, senão a gente se alonga demais. Eu posso passar isso aqui para vocês, se vocês quiserem. Vocês querem? Queremos. Alguém tá acordado, Pode, gente? pode enviar. Todo mundo. Conclusão: em vista do exposto, concluímos que o reclamante faz jus ao adicional de insalubridade, isso lá na trabalhista, né, de 20%, sobre o salário mínimo referente ao grau médio de período da reclamada. Finalizamos, colocamos à inteira disposição. Isso aqui foi feito em 2006, tá, gente? Essa foi a prova emprestada, uma das que a gente pesquisou. Então, assim, o que é importante a gente conseguir? A gente conseguir um laudo pericial para essa pessoa. Como que a gente vai conseguir? Temos que acionar a justiça. Eu, muito. Inclusive, aumentou o salário, né? Oi? Inclusive, aumentou o salário dele, né? Aumentou o salário, exatamente. Nos últimos 5 anos, ele vai ter aumentado o salário dele. Uma coisa, assim, que muito geniosa, eu falei, gente, eu sou engenheira mecânica, eu tenho CREA, eu sei fazer essas análises, eu tenho licença para fazer. Eu vou lá no ônibus dele, eu mesmo faço a medida, eu mesmo faço. Só que em um congresso do Washington Barbosa, eu perguntei isso para a Adriane Bramante, ela falou: não, não pode, não tem validade. Então, essa é uma coisa que eu também ainda tenho aqui na minha cabeça, que eu ainda vou estudar, porque vários livros de segurança do trabalho, eu posso fazer uma certificação em segurança do trabalho em um ano e meio, de segurança do trabalho. Voltou a falhar a voz. Tá cortando. Falhou? Ixi, a internet. Falhando muito, muito, muito. Ai, que pena, gente. Vamos esperar mais um pouquinho, ver se melhora. Agora voltou melhor. Agora tá melhor. Voltou? O pato Então, rouco foi embora. existem diversas formas que a gente pode resolver essa questão, entendeu? Para cada caso, nós vamos ter que pensar uma solução e nós vamos ter que ver também a disponibilidade da pessoa. No nosso caso, o nosso cliente, que é meu Itamarna, ele não quer entrar na justiça. Ele não quer entrar contra a empresa. E aí é um ponto que impede a gente de ir além. A gente entrou com a trabalhista, a gente fez o pedido, a gente pediu prova emprestada, mas provavelmente ele vai ficar nesses 31 anos de tempo de contribuição. O que vai ajudar? Ele vai ter um valor, quando ele se aposentar, um pouco maior do que se fosse sem considerar esse tempo especial. Porém, ele não consegue se aposentar em 2021 como a gente gostaria, entendeu? Por conta desse agravante. O que podemos fazer? Chamá-lo para conversar e falar: seu João das Couves, vamos entrar contra essa empresa, porque a gente sabe, principalmente as empresas de ônibus, sabe? Eu entendo que existem situações e situações. Existem realmente ônibus novos e existem casos que não cabe mais atividade especial. Porém, existem muitas rotas e muitas frotas que sim caberia atividade especial. Então, a gente teria que fazer esse trabalho para a perícia. E um dos meus projetos também é pegar essa norma e tentar esmiuçar e uma hora explicar ela para vocês. E aí, gente, vamos. Alguém quer fazer alguma observação sobre isso? Tá todo mundo cansado? Então nós vamos encerrar. Porque senão a gente não rende, né? Chega uma hora que é preciso dar o limite para a coisa.
Deixa Gente, eu. eu realmente confesso que eu estou dando pifo aqui, sabe? Eu estou do lado, o edifício é OAB, né? Do lado do Conselho Federal. Eu ainda vou para Vicente Pires e eu cheguei hoje, 7h30 no trabalho, para ter uma reunião das 9h30 ao 12h30. Foi bem pesado. Então, vamos fazer o seguinte: a gente vai encerrar por aqui. Vou dar tchau, vou parar a gravação. E o material vai mandar para